E é isso aí, pessoal, Michel Mick aqui, ó, do canal Geração Inverter, e hoje eu venho falar sobre um vídeo que é o que? Ar-condicionado para pobre. Será que tem ar-condicionado para pobre? Mas eu tô falando de ar-condicionado de verdade, tá? Eu não tô falando daquelas gambiarras que a gente vê pela internet, usando caixa de isopor, com gelo, passando mangueira aí em frente o ventilador, tá? Não é nada disso. Estou falando do que a gente tem no mercado que pode ser destinados para nós meros mortais, né? E o que eu considero um ar-condicionado para pobre? Que seria assim, seria um equipamento mais de baixo custo, mas que não fique dando muita dor de cabeça. Só que aqui a gente vai ter que esquecer uma coisa: consumo de energia elétrica, porque não tem como você ter um equipamento robusto, que não dê tanto problema e que ainda tenha um consumo de energia muito baixo. Isso aí você não vai ter, não vai ser um equipamento inverter. Mas nós temos alguns modelos no mercado que eu não aconselho e tem outros que eu aconselho. Então, eu vou começar a falar sobre o ar-condicionado de janela. Aquele antigo quadrado, a gente ainda tem opções, estão ficando raros no nosso mercado, mas a gente ainda tem. Por exemplo, o Springer Midea e o Consul, tá? São equipamentos robustos ali, não tão mais robusto como há 20, 30 anos atrás, mas os equipamentos eles vieram melhorando o seu consumo desse tempo para cá também. Eles vieram tendo mudança de fluido, até alguma parte do projeto deles mudou. Então isso aí também melhorou um pouco o consumo. Não dá para comparar com o equipamento inverter, mas é aquele equipamento que você vai comprar e simplesmente você vai colocar no buraco e vai ligar na tomada. Você não tem muita complicação para você colocar aquele equipamento para funcionar. Hoje a gente tem algumas opções de capacidade, tá, de 7.500, 10.000 BTUs. Eu sinceramente não aconselho muito os equipamentos de 7.000 BTUs, a não ser que o ambiente seja muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo, tipo 8 metros quadrados, 9 metros quadrados, até porque é um equipamento que ele não consegue render muito bem. Se você tem 10.000 BTUs, por exemplo, você pode botar num quarto, por exemplo, num ambiente de 10 metros quadrados, de 15, você vai conseguir refrigerar aquele ambiente. Hoje é muito difícil você ter um quarto, por exemplo, de 6 metros quadrados, 7 metros quadrados, não é verdade? E esses equipamentos, eles têm um consumo um pouco mais elevado. Ali eu estou falando também, eu já no começo já falei para não se preocupar muito com energia elétrica, porque de repente você tem aí uma geração própria, né, de energia elétrica, então você não vai estar muito preocupado aí com esse tipo de consumo de energia elétrica. Então esses são os primeiros equipamentos que eu indico, tá? Usar de janela. Ele é simples, funcional, só colocar no buraco enquanto ainda está vendendo. Tem algumas opções no mercado, tá? Não tem muito, mas ali os que eu indiquei, que eu sempre indico para alguns clientes, Springer Midea e Consul, tá? Dois equipamentos bons, vão resolver o problema de vocês. Agora, quando a gente vem falar sobre splits, nós temos dois modelos que a gente precisa separar. Um é o convencional, que é esse daqui que é destinado para nós, tá? Meros mortais, e os inverter, que são os equipamentos mais tecnológicos com menor consumo. Então, o que eu vou indicar para a questão de equipamento mais robusto vai ser esses equipamentos convencionais, que é o que? É o split que ele não vai ter placa eletrônica na unidade condensadora, ele vai ter uma concepção mais simples, tá? Tanto construção quanto parte elétrica. É um equipamento que ele foi feito para funcionar. Você vai colocar, ele vai gelar, entendeu? Só que assim, não adianta também você colocar um equipamento, eu comprei um split 9.000 BTUs para colocar na minha casa, aí você coloca na sala que tem 20 metros quadrados,
telha de brasilite, você quer abrir as portas do quarto e acha que vai gelar tudo. Não, não é assim que funciona, tá? 9.000 é 9.000 BTUs, ali é destinado para uma carga térmica determinada, ou seja, precisa ser feito ali um cálculo de carga térmica para aquele ambiente, tá? Um equipamento de 9.000, a gente está falando ali de um quarto, por exemplo, ali de 12 metros quadrados mais ou menos, tá? Então, quanto maior a metragem quadrada, maior vai ser o equipamento. Então, a gente tem ali esses equipamentos splits convencionais, que são o quê? Hoje nós temos ainda alguns R410 e eu não sei se já tem R32 fixo, tá? Mas são equipamentos não inverter. Daí acha, eu vou deixar também link aí na descrição de todos esses equipamentos para vocês não ficarem perdidos, tá? E dentro desses equipamentos split de mais baixo custo, que eu indico para o pessoal com menos poder aquisitivo, eu sempre indico qual? O TCL convencional. É equipamento que é bom, silencioso, tá? Ele não é aquele equipamento que vibra muito, que faz muito barulho. Ele tem um consumo ok, até um pouco menor perto dos outros convencionais, e ele tem um preço muito aproximado. Nós temos também por exemplo, o modelo Spring M-Idea, o Ciclone, que é o barrilzinho. Ele também tem convencional. É um bom equipamento. Vai funcionar muito bem. Eu ainda prefiro o TCL porque ele não é um modelo barril, ele é um modelo quadradinho. Então esse equipamento ele tem de ser mais silencioso, tá? Existem também outras marcas, por exemplo, Philco, Agrato, Electrolux, mas eu prefiro deixar de lado. Por quê? Eles têm basicamente o mesmo valor desses outros dois que eu estou citando aqui, que é o Springer e o TCL, e eles têm uma qualidade muito melhor. Porque a gente sabe que quanto também mais barato esses equipamentos, mais baixa qualidade é, tá? Você pode ter um equipamento Philco que nunca deu problema, como tenho muitos conhecidos que tem um equipamento Philco e já deram diversos problemas. E não é isso que eu quero para você. Eu quero para você um equipamento que não fique te dando dor de cabeça, certo? Então esse daqui é um ponto principal que eu tô vendo aí. Por quê? A construção desse equipamento TCL, ele nem fonte chaveada ele não tem na evaporadora. Pelo menos todos os que eu vim fazendo manutenção, vendo a construção desse split em si, ele é transformador como fonte linear. Como é que eu posso te dizer? É uma coisa mais simples. Sabe, não vai ter muita coisa para ficar dando problema. Então é um equipamento que você vai botar, vai fazer a função dele, vai gelar, não tem frescura nenhuma. Então é só colocar e botar para gelar e já vai estar tudo funcionando. Por isso que eu indico esses dois equipamentos em si. Você pode comprar qualquer um, às vezes você não vai ter na tua cidade, ou você não vai achar na internet, você tem outras opções. Legal. Mas se tiver a opção de escolher, sempre prefira esses para você ter menos dor de cabeça. Mas você já deve ter visto aí vários vídeos tentando decidir em qual equipamento você vai comprar e ainda está em dúvida, né? Você não conseguiu decidir. Mas eu ainda vou te ajudar, porque ainda tem a questão de que você paga a conta de luz. E aí? Você vai pagar uma energia elétrica exorbitante? E aí você vai perguntar, pô, Michel, mas não tem nenhum equipamento que seja inverter que nós de baixo custo podemos comprar? Tem. Só que é assim, não espere o bom, bonito e barato, tá? Porque isso não existe. Quando a gente entra nessa categoria, não vai ter bom, bonito e barato. Não tem como um equipamento bom, com boa estrutura, ele ser barato, porque ele tem um custo alto na indústria, ele tem projeto, ele tem algumas coisas a mais que encarecem, entendeu? Então a gente isso nós não vamos ter, mas a gente tem equipamento que consegue se enquadrar e chegar perto disso, que seja um equipamento com custo mais baixo, e que não dê tanto problema com manutenção, por exemplo, que você consiga manter esse equipamento e ter um consumo de energia elétrica menor.
Porque, sinceramente, ninguém merece, né? Acordar 5 vezes de madrugada para ficar tomando uma ducha porque tá todo suado, não consegue nem dormir. Hoje não tem mais isso, porque o ar-condicionado é um luxo. Hoje já passou a ser necessidade. Então, estou fazendo até esse vídeo para ajudar você a comprar o equipamento e perder o medo. Porque às vezes a gente fica com medo de adquirir alguma coisa e passa um verão, sai verão, entra outro verão, sai o verão e a gente não comprou porque tenho medo se vai quebrar, porque eu tenho medo da minha conta de energia elétrica e você continua sempre procrastinando aquilo que é até um conforto para você estar bem até no outro dia para você trabalhar. Não é verdade? Então vamos lá. Se você paga a conta de energia, você quer um equipamento que não seja gastão e que tenha uma boa durabilidade, eu tenho 2 para te indicar. Por quê? Porque eu já testei esses equipamentos, eu trabalho todo dia e eu vejo o que está acontecendo. Primeiro, a gente tem o TCL Inverter, é um equipamento que está sendo testado aqui por nós. Eu tô acompanhando técnicos instalando esses equipamentos já há algum tempo, alguns anos, e não estou vendo problema nesse equipamento. Então, é um equipamento que está tendo boa durabilidade, principalmente no litoral. Aqui é complicadíssimo, energia elétrica, a gente tem temporada de raios, a gente tem muita queda de energia. Então, é um equipamento que está resistindo bem a todas essas possibilidades de problemas e intempéries. Então é um equipamento que eu estou confiando que vai durar muito tempo. Por quê? Como é um equipamento com 3, 4 anos no mercado, eu também não posso falar para você, vai ficar 10 anos sem queimar. Porque todo equipamento um dia queima, uma hora queima. Pode ter um problema elétrico e queimar. Você pode comprar um equipamento e dar problema, tá? Isso daí ninguém está livre disso. Só que a garantia que a gente tem visto da TCL, eles têm coberto muito bem qualquer problema que tenha, e que foram poucos que eu vi, tá? Sendo bem sincero. Então é um equipamento que sim, eu posso indicar para você comprar, que é um equipamento que vai funcionar e provavelmente não vai te deixar na mão. Segundo equipamento, que ele tem uma manutenção relativamente barata. Só que o que acontece? Como eu vou falar logo a marca, LG Dual Inverter. É um equipamento que gera muita polêmica. Tem muita gente que fala, esse equipamento não presta, que esse equipamento não gela, mas eu não sei quem é que está instalando. Às vezes o pessoal chama um Zé alguém para colocar a máquina, faz aquela instalação bem da porca, deixa vazamento, como nós já pegamos vários vazamentos, a máquina não gela. Ficou algum vazamento lá e a pessoa não retorna mais, e ainda a fabricante acaba levando a culpa do equipamento ruim, coisa que ali a gente viu que não teve. Tem alguns problemas com a LG referente à garantia, não posso negar, isso tem sim. A LG já negou algumas garantias para conhecidos nossos, né, amigos nossos de profissão, que ficou até difícil a gente entender o porquê que negaram a garantia. Mas em si, o equipamento ele funciona bem. A gente não vê muito problema quando ele é instalado corretamente. E a manutenção dela, caso dê problema, hoje é um dos equipamentos mais baratos. Se você pegar o equipamento, por exemplo, LG Dual Inverter, 912 mil BTUs. Se você pegar o valor que custa a placa da unidade externa condensadora, hoje ela custa na faixa de 500 a 550 reais. É um valor, nossa, mas é muito caro. Você tem equipamento, por exemplo, Eugene, tá? Eu vou colocar um Eugene aqui inverter, custa R$ 1.100. É muito mais caro. Você pega uma ideia na faixa de 800, 900 reais. Então é por isso que eu gosto de indicar a LG, porque eu tenho peça à disposição no mercado. Se você entrar no Mercado Livre e procurar placa, evaporadora LG Dual Inverter, ou condensadora LG Dual Inverter, motor, ventilador, você vai achar. Agora, quando você começa a procurar, por exemplo, Philco, Agrato, você começa a procurar Electrolux, aí vocês vão se surpreender, porque o pouco que vocês vão achar, às vezes é o valor de uma máquina nova. Por que eu vou indicar isso para você? Eu não
posso indicar isso para você, eu tenho que indicar um equipamento que te dê possibilidade, se algum dia acontecer alguma coisa de errado, queimar, você possa reparar ele e ele continuar funcionando aí por mais alguns anos, por exemplo, que a gente vê o equipamento para durar pelo menos uns 10, 15 anos, não é verdade? E depois de todas essas instruções, essas dicas, essa história toda aqui, perdeu o medo de comprar ar-condicionado? Agora acho que você tem todas as informações para você procurar o seu equipamento, né? O que seria o mais ideal para você. E se você se interessou em algum desses equipamentos que eu falei no vídeo, vou deixar todos os links aí na descrição para que você possa acompanhar, tá? Eu deixo sempre link de vendedores confiáveis para você não ter nenhum problema com golpe, porque pela internet a gente está vendo também muito golpe. Então eu sempre deixo links de vendedores confiáveis. E não se esquece, se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, deixa aquele like que ajuda pra caramba aqui para o próprio YouTube entender que o nosso conteúdo tem relevância para poder entregar para várias pessoas que também têm a mesma dúvida que nem você. E se não for inscrito, já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.